exalto, Cristo, meu Rei, grande Deus, Consolador, Príncipe da paz. Quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço forte do Senhor, não tinha parecer nem formosura, nem nada que pudéssemos achar graça. Esse é um texto que nós lemos de Isaías, no capítulo 53, em que testifica sobre o Messias, o servo sofredor. E algo tão profundo neste texto é que diz que verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas transgressões, e por suas pisaduras nós fomos sarados. Esse é um texto que, creio, segundo os entendidos, foi escrito porque Isaías viveu cerca de 740 anos antes deste mesmo homem vir ao mundo. E o que me chama a atenção é que esse mesmo Isaías, no início da sua vocação, de repente ele depara com a glória de Deus. No capítulo 6 do mesmo livro de Isaías, ele, ao deparar com a glória, ele diz: ai de mim que vou perecendo, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de pessoas de lábios impuros. Ou seja, ele era um pecador, sempre às voltas com os erros daqueles que eram seus contemporâneos. Ele vivia dizendo: ai de vós, sempre censurando. Mas de repente, quando ele deparou com uma visão assombrosa, uma visão inigualável, quando ele disse: sentado estava sobre um alto e sublime trono, as abas das suas vestes cobriam o trono. E dizia Isaías que serafins, querubins voavam por cima dele. Foi quando ele disse: ai de mim que vou perecendo, que sou homem impuro, de lábios impuros, porque me veio ao coração esta reflexão em dois momentos tão paradoxais. O mesmo Deus, primeiro em sua glória distinta no céu, algo inigualável, algo profundamente assombroso. Eu creio que eu não teria estrutura psíquica ou qualquer outro tipo de estrutura para ver algo tão grandioso como a glória de Deus. Um outro que viu essa mesma glória foi aquele que deitava a sua cabeça no peito desse mestre chamado Jesus Cristo. Aí nós já vemos em Apocalipse, quando João, que estava na ilha de Patmos, viu algo semelhante ao Filho dos Homens, segundo ele disse. Seus cabelos eram brancos como a lã e como a neve, seus olhos como chamas de fogo, seu rosto brilhava mais do que o sol no seu esplendor, da sua boca uma espada de 2 gumes, enfim. Ele, segundo ele disse, ele caiu como que morto ao ver o próprio Jesus Cristo, depois que foi glorificado, que voltou a ter as mesmas condições. Porque também um outro dos seus disse: olha, que segundo o que disse Paulo, que Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, não se usurpou de ser Deus, a si mesmo se humilhou e se fez de servo, padecendo até a morte de cruz. Então, pelo que o Pai o glorificou soberanamente, dando-lhe o nome que está acima de todo nome, e ao nome de Jesus Cristo se dobram os joelhos, tanto dos que estão nos céus, na terra e abaixo da terra. Porque estou refletindo sobre esses acontecimentos que são tão, eu chegaria a dizer, antagônicos. Deus, porque também João deixou testificado no capítulo 1 do seu evangelho, que no princípio ele era Deus, e no princípio ele era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Mas o Verbo se fez carne e habitou no meio dos homens. Por ele todas as coisas foram feitas, sem ele nada do que se fez foi criado. Enfim,
A grande realidade, é por isso é que eu digo que é um paradoxo da diferença entre Deus e Yeshua, ou seja, de Deus e o homem. Um Deus que fez homem, que deixou sangrar os seus pulsos, que deixou sangrar os seus pés, que foi transpassado com uma lança, que foi agredido violentamente de todas as formas, carregando o madeiro pesado sobre o açoite impetuoso de algozes, açoites que arrancavam sua pele das suas costas. Alguns chegam a dizer que até mesmo as suas vísceras chegavam a ficar expostas, porque esses chicotes chamados de azorrague, creio eu que o nome era esse, eram feitos com bolinhas de chumbo, chumbos, pedaços de ossos, e onde batiam arrancavam pedaços. Eu imagino esse Deus que foi visto em sua glória agora então no Gólgota, pregado numa cruz, tentando respirar, mas sem poder conseguir, porque o peito estava comprimido, seus pulmões estavam comprimidos. Não tinha força nos pés para poder se levantar, para que os pulmões se abrissem e ele pudesse respirar, já que seus pés estavam literalmente em frangalhos, porque estavam doloridos e vazados. Sem contar também a catatonia, ou seja, terríveis, angustiosas câimbras, falta de ar, sede. Por que penso sobre isso? Porque ontem eu estava vendo um documentário de um homem chamado Albert Einstein, que disse que creu no Deus de Spinoza, ou que cria no Deus de Spinoza. Que por sua vez esse filósofo tinha Deus como uma espécie de um panteísmo, um Deus cósmico, onde tudo é Deus e Deus é tudo. Eu costumo dizer que, ainda que Deus não seja tudo, tudo pertence a Deus. Ainda que tudo não esteja nele, ele está em tudo, porque é onipotente, onipresente, onisciente. E então, depois de momentos de angústia que nós vivemos as nossas lutas, e às vezes nós nos sentimos muitas vezes angustiados, abatidos, então eu deparo com algo tão profundo, que é inegável. E o incrível é que eu falei sobre sentimentos paradoxais, e isso parece uma redundância. Porque esse mesmo Deus que de forma paradoxal deixou de ser criador para se transformar em criatura, deixou de ser o Deus para se transformar em homem, nasceu de uma virgem. Isso tudo poderia ser mais uma lenda entre tantas outras, como nós vimos a lenda de Siddhartha Gautama, ou seja, de Buda. Nós vimos a história e a lenda de Confúcio e tantas outras. Papel aceita tudo e homem conta tantas coisas. Mas como negar a existência e o grande amor de um homem chamado Jesus Cristo? Quando eu falo sobre a redundância do paradoxismo, digamos assim, estou falando de um sentimento que é fora do comum. Porque aquele que ama a Deus, aquele que realmente entrega a sua vida a Deus e não uma religião, com certeza, ele tem esse sentimento, ainda que haja lutas, tristeza, como está escrito no livro de Abacuque, no capítulo 3, a partir do versículo 17, ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, ainda que não haja fruto na vide, que as ovelhas sejam arrebatadas dos currais, que no campos não haja mantimentos, todavia eu me gloriarei, exaltarei no Senhor da minha salvação. Enfim, esse sentimento paradoxal nos vem quando nós estamos nos momentos mais difíceis, em que nós podemos sentir, absorver esse contentamento, que é o amor de Deus, que nos dá segurança, que nos dá força para continuar. Ainda que tudo pareça sem razão, eu me lembro agora de um outro filósofo que chegou a afirmar ou dar subentender que nas suas teses que Deus está morto. Segundo ele, no seu niilismo, na sua consciência do nada, que tudo não faz muito sentido. Eu não quero adentrar nessa questão, até mesmo porque não me aprofundei muito sobre esses filósofos, sejam eles agnósticos, sejam eles literalmente ateus, enfim. Só sei que Nietzsche afirmava semelhante coisa. E o incrível que pareça, morreu louco,
sem saber da maravilhosa essência desse Deus no coração. Nós servimos a um Deus vivo que vive em nossos corações, de forma paradoxal. Por isso eu afirmo, já que Nietzsche disse que se Deus está morto, que Deus está morto, ou deixou entender isso, eu afirmo categoricamente, se Deus está morto, leve-me para o cemitério, pois eu sou a prova viva da sua existência. Bendito seja o teu santo e glorioso nome. Amém.